Boa noite a você de casa, boa noite a quem está nos assistindo pela internet. Estamos aqui com Você Tem Fome de Quê? Hoje tratando do Programa Nacional de Combate ao Crack e a Política Nacional de Atenção aos Usuários de Droga. No programa anterior, nós iniciamos falando um pouco do crack, dos efeitos, da política, da atenção ao usuário de álcool e outras drogas, incluindo o crack aqui no nosso estado. Prometemos, no programa passado, que a gente iria debater então um pouco melhor essa questão do Programa Nacional, Lembrando que esse programa ele é apoiado por Sindipres, Sinergia e Sindasp, tá? Contém uma grama também do Shopping Beira-Mar, o Salão Levisage e a Coach que está entrando com o apoio ao programa. Hoje, para discutir esse tema e toda a interface com relação a isso, nós contamos aqui com o Vitor Lima, que é psicólogo, mestre em Psicologia Social na UFSC, pela UFSC, e colaborador do Instituto Arco-Íris, trabalha lá com a Irma, que esteve no programa passado, Tânia Mares Grigolo, Tânia? Doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB, mestre em Sociologia Política pela UFSC, especialista em Saúde Mental Coletiva e ela é assessora do Ministério da Saúde na área técnica específica de saúde mental, álcool e outras drogas. E depois de vários convites, Felipe Brognoli, que é psicólogo, mestre em Antropologia Social pela UFSC, integrante do Movimento da Luta Antimanicomial. Felipe conseguiu achar um espacinho e está aqui com a gente hoje. Muito boa noite a vocês, bem-vindos, Sintam-se muito à vontade e vamos tentar, construir uma discussão sobre um tema que tem causado um frisson na mídia, tem tomado muito a mídia, que é a questão do programa, mas não só, não pretendemos debater somente isso, mas debater também como é essa realidade aqui no estado, como se pensa, construir ações dessa monta no estado com a estrutura que nós temos, aqui. Começando do comecinho, Como é que vocês veem a atenção ao usuário de álcool e drogas hoje, dentro da rede SUS? Como é que isso é construído hoje? Bom, falar um pouco do nível nacional, qual é o investimento da política nacional nessa rede. Acho que esse é o ponto fundamental. Eu acho que as discussões elas têm andado muito pela mídia e focadas na ideia de crack mata, crack nem pensar. As campanhas têm sido terroristas, Muito complicadas, nesse sentido de que a própria sul do país contribuiu para isso com uma campanha crack nem pensar. Isso suscitou no país inteiro esse debate e também atingiu de alguma forma as políticas públicas em relação a esse tema. Por isso eu estou trazendo isso no sentido de que a gente realmente possa falar da rede, da construção da atenção e não focar simplesmente em crack, ou nesse slogan. Agora o Ministério da Saúde, o Programa Nacional tem tentado mudar um pouco o enfoque, quer dizer, do crack nem pensar ou do crack mata, do crack é possível vencer. É possível vencer, Quer dizer, de alguma forma tem um deslocamento aí nessas campanhas. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, porque é realmente difícil esse tema, é difícil de enfrentar, tendo em vista todos os interesses que estão em jogo, não só da mídia, mas também de interesses econômicos e grupos de interesses, que a gente pode ir detalhando daqui a pouco quais são esses interesses, mas quer dizer, que não são apenas interesses autênticos de cuidado com as pessoas
em situação de vulnerabilidade social e que estão consumindo drogas no país. Daí eu acho que uma primeira coisa a desmistificar é que o crack é o grande problema de o grande problema das drogas no país hoje. Não é exatamente. Acho que historicamente o uso de álcool e drogas, ele permeou a sociedade, né? Ele acompanhou, né, enfim, a sociedade ao longo da história, né? Claro, tem uma presença constante, né, em todas as culturas e todas as sociedades do uso de substâncias que produzem esse tipo de alteração. O que muda é a forma do uso, né? Desde o uso ritual, que se poderia mencionar nas sociedades mais tradicionais, mais antigas, que é um uso esporádico e tem um sentido, tem uma direção, até um uso quanto mais compulsivo, né, que não tem outro sentido que não produzir um estado de alteração por ele mesmo. Né? Por que uma pessoa usa drogas, Felipe? Pergunta importantíssima, que não tem uma resposta. Né? A gente pode pensar numa série de elementos que não são necessariamente causais, né? Ou seja, nenhum dos fatores que a gente possa pensar para explicar o uso e essa forma do uso das substâncias psicoativas, elas podem ser pensadas em termos de causa e efeito. Né? A gente tem essa perspectiva um pouco mais ampliada de pensar esse fenômeno como com elementos de ordem social, de ordem cultural, de ordem econômica, de ordem psicológica e de ordem biológica também, claro, por que não? Também esse elemento está envolvido. Mas isso para demonstrar que o fenômeno é de uma complexidade e de uma multidimensionalidade tal, que a gente não tem solução simples para ele. Não tem uma resposta simples nem única. Né? Então não dá para pensar em termos de causa e efeito, porque senão a gente nunca consegue efetivamente produzir uma resposta para isso. E da mesma maneira, a droga em si não é o problema. Né? O problema é, de fato, o que ela envolve, e os efeitos que ela produz, e todos esses fatores que levam o sujeito a um uso abusivo, compulsivo da substância. Então, um outro cuidado que me parece que é sempre importante é a gente tentar abordar o tema não de uma perspectiva moral, que então está sempre infestado dessa perspectiva. Tem sempre alguém com um olhar moral sobre o problema, que também não ajuda muito. A gente falou um pouco disso no programa anterior, né? A forma que se organizam os usuários, quer dizer, já de uma forma a parte, né? As cracolândias, os lugares, quer dizer, não tem uma inclusão, é como se a droga não fizesse parte da sociedade, né? É como se o usuário de drogas ele tivesse que estar, né, num outro lugar. A sociedade meio que fecha os olhos um pouco, né, para essa questão de que se existe a droga, de que se existe o uso, tem toda uma problemática envolvida nisso tudo, né? Tem um fenômeno social acontecendo aí, né? Vocês acham que aumentou o uso de drogas, assim, historicamente, ou se está valorizando isso? Porque, assim, que fenômeno é esse, né? Que fenômeno social é esse que agora se cria programas, enfim, de combate, enfim, um pouquinho dessa análise, assim, vocês acham que aumentou? Na verdade, assim, isso que a Tânia falou, acho que é um ponto de partida bem interessante, assim, de desmistificar a questão da substância, do crack enquanto esse monstro, né? Porque a gente vê que a sociedade está produzindo também exclusões de várias formas e isso acabam se somando, né? Então, a ecológica, como você colocou, assim, verdadeiros guetos, né? E isso gera problemáticas realmente bem complexas e que, por essa questão da mediatização, de criar todo um pânico, que inclusive a minha experiência passa pela questão da quarta conferência, né? O Mental existia toda essa preocupação de desmistificar para a gente pensar essas outras realidades e problemáticas que envolvem, né, a questão do uso e da questão do abuso, a questão dos tratamentos.
para não ficar restrito assim, aos tabus, aos preconceitos, né? Então, assim, acho que é uma questão de pensar a proposta da redução de danos enquanto a política ampla, né? Que esteja atraindo outras políticas sociais também, políticas públicas. E também uma forma de ver o ser humano, né? Enfim, essa pessoa, do ponto de vista da saúde mental, né? Como alguém que pode estar em sofrimento, né? Na complexidade da vida, né? A questão não é necessariamente assim, o aumento de drogas, eu acho, ou o uso de drogas, mas porque algumas pessoas que usam drogas estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, estão sofrendo muito. Quer dizer, porque usar drogas, as pessoas sempre vão usar. A nossa cultura, a nossa sociedade usa drogas. Todos nós usamos drogas em algum momento. Sim. É isso que a gente tem que tirar, desmistificar realmente. A droga é realmente um problema. É o demônio da vida. O problema não é a droga, mas quer dizer, o problema são as pessoas que em situação de vulnerabilidade social ou psíquica, por problemas familiares, sociais, psíquicos, né, da vida, faz com que a droga se torne tudo na sua vida, quer dizer, se torne a única, né, fonte de prazer ou de segurança ou, né, de proteção até, porque no caso das pessoas que vivem na rua, né, e estão sujeitas a diversas vulnerabilidades, a droga nem sempre é o pior problema, nem sempre é também fator só de risco, mas muitas vezes, né, é usada, né, para matar a fome, para ter segurança de ficar na rua, suportar as condições da rua. Quer dizer, então assim, acho que é importante que a gente possa pensar que a produção do uso abusivo, do uso com sofrimento, né, que é isso que nos importa, né, porque as pessoas estão usando drogas, nós não vamos acabar com elas, essa guerra está perdida, quer dizer, não temos que combater nenhuma droga e nem fazer guerra contra drogas. Eu acho que muitos teóricos, pesquisadores e até políticos entenderam isso, que não é o caminho da guerra contra as drogas, mas sim de poder evitar que as pessoas sofram, morram, né, ou se prejudiquem ainda mais por um uso que é um uso que se tornou prejudicial, né, para a sua saúde, para a sua vida. E aí que é o problema, né? Porque aí, assim, as pessoas em maior vulnerabilidade social são as que mais sofrem. Então, o nosso sistema de saúde, ele está, de alguma forma, preparado para acolher essa demanda hoje? De que forma? Pessoalmente, não acredito. Né? Ele está em processo, dá para pensar assim, né? A gente já tem algumas ações que visam atender as pessoas que têm algum tipo de dificuldade com o uso de substâncias, já numa perspectiva que, a meu ver, também é mais interessante, mais produtiva, né? Que é o que o Vitor mencionou antes, em relação à política de redução de danos, né? Que, em primeiro lugar, parte do pressuposto de que a dependência química não é propriamente uma doença em si, ou uma entidade, né, patológica. Ela tem todo esse contexto em que ela surge, em que ela aparece, e que para trabalhar ou para tratar da dependência, nem todo usuário de droga é dependente, né? Primeiro nós temos que fazer essa distinção. Sim. É necessário, até porque parece que todo mundo que usa droga é um dependente. Não é. Tem gente que faz uso esporadicamente, recreativo, né? Eventualmente. E tem aquele que é compulsivo, que tem que usar todo dia e isso se torna, produz uma série de prejuízos para ele. Então, a política de redução de danos vai procurar não colocar a abstinência como uma condição, né, que também é um avanço importante. Não é uma condição para o sujeito que ele deixe ou fique abstinente o tempo todo. Né? Ele, na verdade,
procura aproximar o sujeito de um cuidado consigo, para que a partir daí ele possa lidar com a droga como mais um sintoma. Não é uma doença, ele é um sintoma que como todo sintoma, está no lugar de algo que não pode ser dito. Né? Então, me parece que a política de redução de danos, ela promove essa ideia. E, quando implantada efetivamente, né, ela consegue produzir muito mais resultados do que o processo de internação compulsória. Né? O Dartil Xavier, da USP, andou divulgando, da Unifesp, divulgou recentemente esse dado. Né? 2% da população que é internada compulsoriamente por tratamento de drogas, só 2% se mantém abstinente. 98% recaem e retornam. Enquanto que o tratamento ambulatorial tem de 35% a 40% de resultado. Né? Quer dizer, só aí a gente já tem uma diferença brutal. É importante esse olhar, né? Porque se a pessoa teve uma motivação para fazer uso, né, se tornou um dependente, né, de drogas, quer dizer, cercear ele disso, ele não vai resolver o histórico, né, a causa, o que levou ele a fazer uso da droga. E a sociedade já tem uma dificuldade, né, de lidar com certas questões, né? Acho que principalmente a dificuldade de olhar para os sujeitos, né, para as pessoas, né, tentar entender um pouco, né, a motivação, né, individual, subjetiva. E ao mesmo tempo que há uma hipocrisia da sociedade, né, que incentiva o consumo de drogas, né, incentiva amplamente, né, e a principal droga que mais causa problemas para a saúde pública, para a vida das pessoas, que é o álcool, né, ele é plenamente incentivado nos meios de comunicação. Né, agora, né, quer dizer, com essa discussão da Copa, né, das Olimpíadas e tal, principalmente da lei da Copa, quer dizer, a bebida está sendo liberada dentro dos estádios de futebol. Quer dizer, nós temos uma sociedade extremamente hipócrita em relação ao consumo de drogas. E quando fala do usuário, aí já chama de viciado e todas as pessoas, parece que a grande maioria da população de São Paulo apoiou a ação na Cracolândia de varrer aquelas pessoas das ruas, né, daquele local, numa visão, né, quer dizer, que é de outra classe social e de uma hipocrisia em relação ao que provocou a ida daquelas pessoas para aquele lugar e a reunião delas lá. Né? Então nós temos uma sociedade que incentiva o consumo de álcool. O álcool tem sido o nosso grande, né, causador de violências familiares, de mortes. Tem uma pesquisa recente da Associação de Municípios do Brasil que mostra que o álcool é a principal causa de morte. Dentre todas as drogas, a que mais mata é o álcool. Não é o crack. Entendeu? Até porque o crack atinge uma população bem menor de consumidores. Não é? Ele pode ter efeitos graves, e tem mesmo efeitos graves, não é? Rápidos, né? E tal. Mas o que mais mata é o álcool. A segunda droga que mais mata dentro de todas elas é o tabaco, é o cigarro. Ainda é. Que ainda são drogas liberadas. E aí são as lícitas, consideradas as drogas lícitas. E que movimentam muito dinheiro nesses mercados. E, inclusive essa questão da Copa, né, que até foi apontado no programa anterior, como que tem esses interesses econômicos movimentam, inclusive, essa lei do álcool nos estádios, né? Porque imagina o quanto que a FIFA, né, deixar os patrocinadores de estar recebendo por conta disso, né? Enquanto que o crack continua sendo um grande causador das mazelas sociais, que na verdade as mazelas sociais, a desigualdade, preconceito, né, já existe muito anterior do crack, né, e se fortalece com esses guetos que se formam, né, e aí a polícia vai resolver da noite para o dia, assim, sem considerar a vida, a história dessas pessoas. Isso eu acho que entra numa questão assim de conseguir colocar a redução de danos em prática, porque eu vejo até o desafio dos próprios profissionais que têm uma formação muitas vezes conservadoras,
e não consegue assim ter essa superação do estigma, né, assim, de poder estar fazendo a vinculação com o usuário, né, ter essa aproximação cuidadosa, respeitosa, essa questão do princípio de você não colocar a condição da abstinência com o usuário. Eu acho que isso é muito difícil na prática, sabe, assim, no campo. Isso eu acho que muitos profissionais que às vezes estão nos postos ou nos CAPs têm muito que aprender com os redutores, né, muita aproximação com essas populações que às vezes já passou por essas experiências. Nesse sentido, eu tenho aprendido muito lá com a Irma, com as experiências que ele já tem assim, ao longo dos anos, com essas experiências de rua mesmo, né, de contato direto com as pessoas, porque não é uma fórmula pronta, né, a redução de danos, é uma questão de aprender com a vivência, né, superar os preconceitos, né, essa coisa assim Acho que aprender a respeitar o sofrimento humano, né, e lidar com isso, porque socialmente se tem a ideia de que as pessoas não sofrem, e se sofrem elas são fracas, né? Eu preciso fechar esse bloco. Estou fechando, Júlia. Preciso fechar esse bloco, nós voltamos em seguida com Você Tem Fome de Quê? A Júlia está lá meia hora já. Olá, estou aqui para passar algumas dicas de saúde e pilates. Eu vou começar com uma técnica de relaxamento para essa região posterior do pescoço que é bastante atingida por tensões do dia a dia. Tudo que você vai precisar é uma almofadinha, uma boa concentração e boa vontade. Vamos lá? Vai começar inspirando bem fundo. Vai girar a cabeça para o lado direito, expirando. Retorna inspirando. Solta o ar no lado esquerdo, expirando. Inspira. Expira. Inspira. E expira. Fique atento para que seus ombros permaneçam longe das orelhas e sua cabeça bem distante do centro do corpo. Repita esse exercício umas 8 vezes. Você pode imaginar 2 fiozinhos no nariz e no queixo, puxando seu nariz e queixo para o solo, quando estiver girando a cabeça à direita e à esquerda. É isso. Até a próxima. Apoio. Academia Evolução. Avenida Hercílio Luz, 1209, Centro. E TV Floripa. Parceria público-privada. No caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo.
Obrigada. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. De volta com Você Tem Fome de Quê? Depois de um breve intervalo, lembrando que este programa, ele conta com o apoio do Sindasp, Sinergia e Sindprefs. Também contamos com o apoio da Coach, Contém uma Grana, do Shopping Beira-Mar e do Salão Le Visage. Obrigada a todos vocês por esse apoio, obrigada por continuar acreditando na proposta do programa Você Tem Fome de Quê? Falávamos ainda há pouco, né, sobre o programa, sobre a rede de atenção aos usuários de álcool e drogas, incluindo o crack. E com relação ao programa nacional, ele conta com alguns eixos, né? Estive dando uma olhada, o eixo da autoridade, o eixo da prevenção e o eixo do cuidado, né? Gostaria de falar um pouquinho desse eixo do cuidado, já que a gente está falando aqui dos aspectos da saúde, né? Como se pensa estruturar esse cuidado dentro da rede a usuários de álcool, drogas, enfim. Então, acho que a política de álcool e drogas, ela é recente, né? Quer dizer, por que também nós tivemos um grande impacto, né, com o aumento do consumo de uma droga tão difícil como o crack, ao mesmo tempo em que a gente estava estruturando uma rede nacional de atenção, né? Então, essa rede mais efetivamente começou a ser implantada em 2003. Então, quer dizer, são poucos anos para um país tão grande como o nosso conseguir estruturar desde a atenção básica em saúde, desde a saúde da família, até os serviços, né, de internação em hospital geral, por exemplo. Os CAPs-AD. Né, toda uma rede para poder dar esse cuidado. Então, o Plano CRAC, esse Programa Nacional de Enfrentamento de Drogas, Álcool, Crack, ele também, por esse lado, ele está sendo bom nesse sentido, porque houve um aporte de recursos para o Ministério da Saúde e para a saúde mental, onde agora é possível, né, fazer uma expansão, né, bem grande, né, dos serviços. E um ponto importante há uma expansão diversificada de serviços. Então, não será apenas criar locais para internação dessas pessoas, porque muitas vezes na própria mídia aparece dessa forma. O que falta são leitos para internar essas pessoas. O que falta são lugares para tirar essas pessoas da rua e colocar para morar em outro lugar ou para se tratar em outro lugar. Então, é uma questão bem difícil, que envolve todas essas dimensões que a gente está falando aqui, né, do social, do preconceito, da lógica de atenção. E vários setores da sociedade também. Em vários setores que não só a saúde. Exato. Do ponto de vista da saúde, o que nós, né, quer dizer, o que o Ministério da Saúde está tentando fazer também, o que é de responsabilidade de cada um de nós profissionais da área da saúde, de alguma forma, fazer. Há um incentivo, né, com um aporte de recursos para que os gestores, desde o gestor municipal, né, quando eu falo gestor é o secretário municipal de saúde, o secretário estadual de saúde, para que se implante uma rede diversificada de serviços, de ações. Então, a gente sabe que o usuário de crack pode não chegar no CAPS, né? Os CAPS são fundamentais, né? São os serviços que podem articular todas essas ações, podem ser de cuidado, né, intensivo para que essas pessoas, né, melhorem de uma forma mais rápida, né, tenham acesso diário, diuturno, né, para o cuidado.
Mas também, se ele não chegar ao CAPS, então, desde a atenção básica, aquela equipe de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, a qualificação dessas pessoas para atenderem, junto com uma novidade que a Saúde Mental do Ministério da Saúde criou, que se chama consultórios de rua, que você chegou a citar. Nós falamos um pouco de consultórios de rua no programa anterior. Isso. E falamos também do despreparo, né, de muitas equipes para fazer a intervenção, né, para esse cuidado. Então, na verdade, assim, a gente está precisando, ao mesmo tempo que expande o serviço, capacitar os profissionais, quer dizer, né, fazer tudo ao mesmo tempo, conjuntamente. Né? É capacitar os profissionais, são criar os serviços e, ao mesmo tempo, né, mudar a cultura da população em relação a esse cuidado dos usuários, né? Porque muitas vezes a própria população, a família, também exige do serviço ou do cuidado que tire essa pessoa interna em algum lugar rapidamente. A família não consegue, até passei por um caso recentemente, a família não conseguia mais dar conta, né, da problemática que, enfim, estava instalada e precisava de apoio. Mas aí o apoio que foi ofertado foi a internação, né, a princípio. Né? Então a internação é um momento do tratamento, não é o único e não é todo o tratamento. Exato. Então isso é muito importante de marcar, né? Quer dizer, não adianta a pessoa se internar, sair e não ter apoio, né? E não ter uma rede, e não ter possibilidade de reconstruir laços e inserção na cidade, na vida. Até porque o ambiente que essa pessoa estava inserida, né, também tem que se olhar para isso, né? Porque se alguém entra em sofrimento, algum motivo, né, no meio, enfim, não pode haver, né? Precisaria ser visto, né? Ele dá a devida atenção, né, a isso. Né? Então, o Ministério está liberando, né, aí o governo federal, não é 4,1 bilhões, né, de reais para esse programa todo, né? A captação desse recurso aqui no estado de Santa Catarina, como é que ele se dá? Como é que se dará isso? Como é que quem ficará responsável pelo recurso? Que ações serão construídas a partir disso? Tem essas informações? Na verdade, os recursos chegam para serviços, para ações de saúde, né? Então, o responsável por solicitar esses recursos ao Ministério da Saúde é sempre o secretário de saúde. Então, é uma responsabilidade dos secretários municipais de saúde, de suas equipes técnicas, fazer os projetos de construção, de criação de serviços, de ampliação da sua rede, né? Tanto de transformar os CAPS-ADs em 24 horas, né? Há um incentivo muito grande hoje do Ministério para que todos os CAPS álcool e drogas, né? Essa sigla CAPS-AD quer dizer isso, né? O CAPS voltado à questão de álcool e drogas, que ele funcione durante 24 horas, sábado e domingo, né? Porque a gente sabe, eu acho que o Arco-Íris sabe muito bem, porque é uma ONG que funciona, né, também em todos os momentos, que os serviços públicos tradicionalmente fecham no sábado e domingo e fecham à noite. Né? Então, é que os CAPs possam se preparar para isso. Então, há recursos, tanto para estruturar o serviço para funcionar 24 horas, como um aporte mensal maior do que os outros tipos de CAPs, para que ele funcione 24 horas. Claro, né, visando isso, né, que a pessoa possa procurar na hora que ela mais precisa. Né? Eu fico pensando aqui, nós temos CAPS-ADs em um número bastante reduzido aqui no estado, né? Para se abrir uma unidade de saúde desse porte, há necessidade de haver uma equipe capacitada para atender essa demanda. Onde não houver CAPS-AD, assim, qual seria a estratégia? E tem se falado em comunidades terapêuticas, né, que poderiam assumir essa responsabilidade também. Como é que vocês veem isso? Na verdade, tem os CAPs 1, né? Tipo 1,
que são em municípios menores, que funcionam em municípios menores. Claro que eles têm dificuldades, porque na verdade eles são um CAPS que faz tudo, álcool, drogas, transtornos em gerais. Criança, adolescente. Criança, adolescente. Então, quer dizer, mas além disso, o grande investimento do Ministério da Saúde vai ser em leitos em hospital geral. Tá? Então, quer dizer, a pessoa terá uma possibilidade de ser internada num leito de hospital geral, e Santa Catarina é um estado que tem muitos leitos em hospitais gerais, que podem ser qualificados e ampliados também. Né? Eu acho que o grande desafio em Santa Catarina são os grandes municípios que não têm leitos em hospitais gerais. Né? Quer dizer, parece um problema, mas nos pequenos municípios tem mais leitos em hospitais gerais do que nos grandes municípios. O exemplo mais grave talvez seja de Florianópolis mesmo, né? A própria capital não tem leito em hospital geral ainda, né? Chapecó resiste à abertura de leitos, Joinville tem leitos em hospital geral, talvez seja a rede que mais está completa em todo esse ciclo, desde a atenção primária até o hospital geral, mas são leitos para o hospital geral, em hospital geral para transtornos mentais em geral. Ainda para álcool e drogas há uma dificuldade com os próprios hospitais, né, que não abrem. Os diretores de hospitais têm uma responsabilidade nisso também, de abrirem, de se capacitarem, incluírem. Para isso o Ministério está pagando uma diária hospitalar de R$300. Né? Quer dizer, é uma diária mais alta que a totalidade aí das especialidades, para que se incentive também, né, do ponto de vista financeiro, econômico, a inclusão de leitos no hospital geral. Então, um município pequeno, a ideia é que ele tenha um hospital geral de referência. O Ministério criou outros dispositivos também. São muitas as portarias que saíram desde novembro do ano passado até fevereiro desse ano, que chamam, por exemplo, uma unidade de acolhimento, uma UA. Não é comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas, né, elas estão entrando dentro desse plano, elas vão ter um papel. Essa UA estaria dentro da rede. Mas elas não têm o papel necessariamente do tratamento. Elas terão um papel de proteção social, de um abrigamento até para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e precisariam ficar numa situação mais protegida, e o Ministério está liberando essa alternativa até 9 meses que é possível ficar numa comunidade terapêutica. Agora, as unidades de acolhimento, né, elas também têm essa função, junto com o CAPS, de possibilitar a construção de um projeto terapêutico para esse usuário, ao mesmo tempo que é um abrigamento também, é uma proteção social para aquela pessoa que está na rua, ou aquela criança, adolescente que está na rua e não tem possibilidade de se tratar, de entrar num projeto terapêutico, porque ela não consegue nem se alimentar direito, tomar banho, ou dormir, né? Então, o Ministério da Saúde também está, nesse momento, criando novos dispositivos na própria rede do SUS, que são também para proteção social, que é um misto entre tratamento e proteção social. Então, as unidades de acolhimento, que pode ser infantil e adulto, né? Os CAPs 24 horas, os CAPs AD, os hospitais gerais, as equipes de consultório de rua, junto com todas as equipes de saúde da família, que tem essa responsabilidade, vão formando aí uma rede complexa, né? Porque não é verdade que as comunidades terapêuticas, por exemplo, são a salvação dos usuários de drogas. Não é verdade. Então, a gente consegue identificar algumas, né, que desenvolvem um bom trabalho, mas muitas tem uma série de críticas aí que são tecidas à forma, ao método, né, utilizado em algumas comunidades terapêuticas com relação ao tratamento, né, aí envolvendo crença, dogmas, enfim, uma série de outras questões, né. Me preocupou um pouco, né, quando eu li um pouco sobre o programa e, assim, essa abertura, né, para fora, digamos assim, da rede, né, de recursos tão importantes, né, para serem administrados,
E assim, pensando um pouco na fiscalização disso, como é que, qual é o aparato, né, público para fazer o acompanhamento da utilização desse recurso fora da rede, né? Em relação às comunidades terapêuticas, eu acho que tem aí um fator que é um complicador também, que é o fato de que, como a Tânia mencionou antes, né, até 2003 não havia propriamente ações na rede pública de saúde destinadas ao usuário ou ao dependente. E as comunidades terapêuticas, por sua vez, já tinham um trabalho sendo realizado com toda essa concepção, novamente, que é religiosa e moral, né? Eu acho isso um problema, mas já estavam instaladas, já estavam funcionando, reconhecidas, etc. E tal. Me parece que a tentativa para não perder, vamos dizer assim, esse recurso, que é polêmico, justamente por causa desses fatores que atravessam, se está tentando achar uma forma de transformar essas comunidades terapêuticas, que na sua maioria são associadas a igrejas ou entidades, instituições desse tipo, para não reduzir ainda mais a oferta de cuidados. Né? O problema é o cuidado que se oferece nessas mesmas comunidades. A tentativa de dar conta de uma demanda tão expressiva, usando o que tem, a oferta social que tem, né? Claro. Né? E aí, com isso, obviamente, acaba fazendo alguns acordos, concessões dos princípios que são fundamentais para o funcionamento da saúde pública, para poder, de alguma maneira, conviver com essa rede terceirizada, que a gente não pode chamar de rede, porque de fato ela não funciona em rede. Né? São comunidades que estão isoladas, funcionam praticamente fechadas, sem controle social, né, que é outro aspecto importante, sem equipe profissional qualificada, a maior parte são voluntários, pessoas ligadas à igreja, que têm muita boa vontade, e isso é indiscutível, que estão lá querendo ajudar, também é indiscutível, não é isso, a questão não é a intenção, não é? Mas que efetivamente tem uma ação bastante questionável com relação à capacidade de intervenção nesse tipo de problema. E o recurso, quer dizer, a destinação desse recurso estaria na mão do gestor público municipal. Se ele teria, então, enfim, autoridade suficiente para destinar esse recurso a quem ele entendesse que poderia prestar esse serviço. É isso? Eu acho que é importante isso que o Felipe colocou, porque, por um lado, assim, essas comunidades sempre funcionaram à revelia do Estado e à revelia da fiscalização, de uma vistoria. A vigilância sanitária tem feito um grande trabalho em Santa Catarina, eu conheço um pouco, a vigilância sanitária tem visitado todas essas instituições, fechado as que não são adequadas, né, ou têm condições muito precárias. Tem tentado fazer um trabalho, são muitas, né? E às vezes são nem conhecidas por ninguém do poder público. Quanto mais elas forem vistoriadas, vistas, quem sabe a gente evite de que elas também tenham um funcionamento precário e ruim. Então, tem os dois lados, né? Um lado que o SUS, de alguma forma, terceiriza parte do seu trabalho, inclui organizações da sociedade civil na ação da política de álcool e drogas, mas também tem um lado de que elas serão colocadas à vista, né? Serão fiscalizadas de alguma forma, quer dizer, o SUS está prevendo uma equipe de atenção na atenção básica que seja referência para essa comunidade terapêutica, vai de alguma forma matriciar, como a gente fala, ou assessorar o funcionamento dessa comunidade. Então serão profissionais de saúde que estarão indo lá para dentro da comunidade terapêutica e acompanhando o que ela está fazendo com os usuários.
Tecnicamente, inclusive? Tecnicamente, porque serão profissionais de saúde. Além disso, só poderá ir para uma comunidade terapêutica encaminhada por um CAPS. Terá que ter sido encaminhada por um CAPS. Para poder ser acolhido nessas unidades. Então, e o CAPS vai ter a obrigação, a responsabilidade também de acompanhar o projeto terapêutico desse usuário, porque ele vai sair dessa comunidade e vai vir ao CAPS para dar continuidade ao tratamento. Então, assim, estão sendo criadas algumas possibilidades, né, de acompanhamento e fiscalização do que se faz. Agora, é claro que é difícil. Se o gestor local não estiver muito comprometido com isso, né, com a lógica do cuidado, ele pode simplesmente querer encaminhar todos para a comunidade terapêutica e não estruturar sua rede e também não acompanhar de uma forma adequada. Então, é muito importante que os secretários de saúde entendam, né, que eles precisam criar a sua própria rede, né, para que possam também acessar esses recursos, senão não acessarão, né, e que precisam saber o que está sendo feito com esses usuários nesses lugares que eles vão estar pagando. E nós precisamos contar com a seriedade desses gestores, né, enfim, no uso desse recurso e na atenção devida a essa população que necessita tanto. Senhores gestores, né, toda a seriedade, né, nesse momento é bastante importante e a gente agradece daqui, né. Voltamos com Você Tem Fome de Quê? Em seguida, breve intervalo comercial e voltamos para o último bloco. Até já. Gente, hoje eu tô patinando, gente. Hoje o negócio tá... Olá, estou aqui novamente para mais uma dica de saúde e pilates. Vou demonstrar agora um exercício muito simples, que tem alguns detalhes importantes para que se observe antes de executá-lo. Primeiro, vou imaginar como se estivesse fechando um zíper lá de baixo até a região do meu pescoço. Isso nós chamamos de acionar o powerhouse nas sessões de pilates. Posteriormente vou respirar fundo e imaginar dois fiozinhos como se puxando minhas orelhas lá para o teto. Cresço, cresço, cresço na inspiração. E expiro, inclinando minha cabeça direita, mantendo meu olhar sempre na linha do horizonte. Volto a inspirar. E expiro para o lado oposto. A tendência é quando eu inclinar a cabeça direita, meu ombro esquerdo querer vir junto. Eu não deixo, mentalizando e fixando bem a clavícula e o ombro. Vou repetir. Inspiro. Expiro. Inspiro. Sentindo toda essa musculatura do lado direito alongar. Repito umas 8 vezes também, 4 vezes de cada lado. Caso você não tenha uma bola, você pode fazer isso sentado sobre uma cadeira ou mesmo no chão em posição de Buda. Até a próxima. Apoio Academia Evolução, Avenida Hercílio Luz, 1209, Centro e TV Floripa. Precisamos de 1 minuto da sua atenção.
Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. De volta com Você Tem Fome de Quê? Hoje contamos aqui com a presença de Vitor Lima, Tânia Mares Grigolo e Felipe Brognoli, tratando do tema crack e drogas, enfim, e falando um pouco da Política Nacional de Atenção aos Usuários de Droga. Esse programa ele conta com o apoio de Sindpreves, Sinergia e Sindasp. Agradecemos. Falávamos ainda há pouco, muito, né, sobre o viés do cuidado e pautamos bastante a questão dentro da estrutura da rede, dentro da questão da internação, quer dizer, da atenção ao usuário de álcool e drogas, né? Falamos aqui no intervalo, eu acho que vale muito a pena a gente recuperar um pouquinho de outros setores, né, que poderiam apoiar a retomada de vida desses usuários. Quer dizer, eles vão para o período de internação ou passam por um período de tratamento, eles voltam de alguma forma para suas vidas, né? Uma vida que antes da internação possivelmente estava ou desestruturada, ou enfim, passando por um momento mais complicado, haja visto que havia sofrimento. Assim, pensando um pouco nisso, assim, que alternativas poderiam ser construídas no sentido de dar apoio a esse usuário que retoma, que decide retomar a sua vida a partir de um outro modo de vida, então, né? Eu acho que aí vale a pena resgatar assim, os princípios do próprio SUS, né, da reforma psiquiátrica mesmo, as diretrizes da 4ª Conferência, né, 2010, que tem a intersetorialidade como eixo central, né? E, inclusive, o desafio de estar agregando outros setores, né, da sociedade na construção dessas possibilidades mesmo, né? Quem poderiam ser nossos parceiros, assim, intersetoriais, parceiros da saúde? Né, assim, sou suspeito para falar, mas o próprio Arco-Íris, enquanto a ONG, enquanto uma sociedade, uma organização de sociedade civil, né, associações, as próprias associações dos usuários, né, poder estar tendo esse acompanhamento, esse incentivo. Educação, trabalho. Educação, acho que realmente é pensar a sociedade de forma ampla mesmo, porque é uma problemática complexa que envolve, né, vários segmentos, não se resume a ser uma solução pontual como você encaminhar para um isolamento, né, da pessoa, mas ver esse momento como o início de um tratamento que precisa ser dado sequência após esse período de internação, né? Então, nesse sentido, que eu acho que esses princípios da participação da comunidade, de estar realmente conseguindo vincular essas instituições, né, essas ações, né, com a própria iniciativa da sociedade civil, microempresários também que têm o interesse, sabe? Pensando um pouco no trabalho, né? No caso da nossa equipe lá do Arco-Íris, a gente está programando uma feira de artesanato, uma proposta de geração de renda para os usuários, né? E juntamente com outros artistas também, uma proposta de quebrar esses estigmas, sabe? Que às vezes segrega e tentar criar novas possibilidades reais para essas pessoas, né? Dentro da sua possibilidade, dentro
do tempo de cada um, aí que entra a questão também do respeito à história, né, e limites que cada ser humano tem. Então, e aproveitar também para poder deixar aberto assim esse convite, né? O próprio Felipe já teve também assim contribuindo, acho que a gente vai ter outras oportunidades para fazer oficinas ou a própria organização da feira, né? Que espero que em março a gente consiga dar início. Tem um 18 de maio aí também, né, Felipe, que a gente também já pensou de repente alguma ação para estar tentando aglutinar pessoas, né, que estejam realmente interessadas de estar investindo em novas possibilidades e ao mesmo tempo fazendo essa reflexão crítica, né, de que forma tem sido investido esses recursos, né, porque realmente fica assim questões bastante sutis no que diz respeito assim a colocar em prática todas essas políticas públicas que são muito bem articuladas no papel, né? A gente for pegar o relatório final da 4ª conferência, ele é lindo, assim, as propostas são super bem articuladas, como o próprio SUS, né? Agora realmente colocar em prática e ter uma ação efetiva, crítica, né? E construir essas possibilidades, eu vejo como um desafio, né? Então eu fico aqui assim também à disposição enquanto arco-íris, para a gente pensar e tentar colocar em prática ações, né? Em conjunto e fechar parcerias intersetoriais, no caso o arco-íris fechou com a Secretaria de Saúde um convênio, e qual a gente está propondo, a gente está oferecendo, né, atividades já há alguns meses, oficinas culturais, artísticas, nessa proposta de inclusão mesmo, né, assim, de dar voz e protagonismo aos usuários, trabalhar em círculo, né, estar sempre respeitando o tempo, a voz, né, do usuário. E as dificuldades são várias, né, no decorrer do processo, mas eu acho que a gente tem que continuar se utilizando desses recursos, né, como as próprias leis do SUS ou as diretrizes da conferência, porque também existem várias possibilidades, né, agora tem que ter essa aglutinação, esse investimento, né, e não só dos gestores, mas desses diferentes segmentos da sociedade, principalmente, acho que até estou com uma questão da hipocrisia, assim, de superar o preconceito, né, esse julgamento moral. Então, mais nesse sentido, assim, porque aí você sair daquela do julgamento para criar novas possibilidades, né? Tanto na relação com os usuários, com as instituições. Então, eu penso nesse contexto. Esse diálogo tem sido pensado, esse diálogo com outros setores tem sido pensado pelo Ministério, tem sido construído espaços, né, enfim, de discussão, agregando outros setores, apresentando a proposta, tentando chamar aí setor trabalho, setor educação, né? Sim, não é fácil. Construir uma política intersetorial tem sido uma das coisas mais complexas e um desafio para todas as políticas públicas, né? Agora, acho que nós estamos tendo uma experiência muito importante nesse Programa Nacional de Álcool e Drogas em relação à intersetorialidade. Né? A assistência social foi envolvida, o Ministério do Desenvolvimento Social foi envolvido, o Ministério do Trabalho, a gente já vem na política nacional construindo uma parceria, né, de muito tempo, até tem uma portaria interministerial, que é uma coisa inédita, né, que é entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho no âmbito da economia solidária. Né? Quer dizer, isso já é uma coisa conquistada pelo campo da saúde mental, né, construir uma parceria com a economia solidária no sentido de incentivar cooperativas, associações de produção, né, dos próprios usuários e familiares. Né? Eu acho que isso é preciso que a gente invista mais nas saídas, não só no tratamento. Né? Claro que a gente está, né, no SUS pensando no tratamento o tempo inteiro, né? Mas é preciso que a gente pense a reabilitação psicossocial, que a gente chama, a inserção social, a construção de projetos de vida, e aí não tem jeito, não é por tratamento que a pessoa vai viver, ela não vai viver se tratando, tomando remédio e tal, ela vai viver se incluindo num grupo de trabalho, de renda, tendo renda, porque nessa sociedade quem não tem renda não é cidadão, não é? Quem não tem cartão de crédito não entra em determinados lugares. Quer dizer, nós precisamos, para ser cidadão nessa sociedade capitalista que a gente vive,
ter renda. E para o usuário é fundamental. Né? Agora, há visões moralistas complicadas, né? Que diz que o usuário de droga não pode ter renda porque ele vai gastar em droga. Então, quer dizer, esse tipo de coisa é preciso ser superado, né? Porque quando esse usuário constrói um outro projeto de vida para ele, um projeto de vida que inclua lazer, cultura, esporte... É uma reconstrução, né, de projeto de vida mesmo. É, né? Isso, quer dizer, o Portugal é um exemplo de um país que investiu nas pessoas e não na droga, né? Quer dizer, eles descriminalizaram o uso da droga no país e eles investem nos projetos de inserção social desses usuários, né? Ele esteve no Brasil, um dos representantes dessa política em Portugal, participando do lançamento de um passeio ciclístico, né? Quer dizer, isso é investir numa lógica de redução de danos, né? E de promoção da saúde. Claro. Exatamente. Eles têm incentivos fiscais para as empresas que contratam pessoas que estão, né, querendo refazer a sua vida por outro caminho. Então, precisa, acho que, sair muito dessa lógica somente da assistência, né? E procurar construir ações de prevenção, né, de promoção de saúde, pensar em como se as pessoas chegaram a um nível de sofrimento tão expressivo quanto estão hoje, né, nessa população, isso está posto, existe um problema social que precisa ser visto, né? Um olhar que precisa ser construído para a forma que as pessoas têm vivido em sociedade ultimamente, né? Eu acho que, bom, nós teríamos assim muito mais. Eu até queria tocar um pouco no papel do Ministério da Justiça nesse programa, né, que ele entra com a questão de autoridade. Eu deixo aqui até essa questão, já que você está no Ministério da Saúde, acho que é importante dialogar também com esse setor, construir um olhar com esse setor a partir do olhar que o Ministério da Saúde tem sobre o uso de álcool e drogas, né, porque a Justiça tem um olhar já permeado pela autoridade, pelo controle, enfim, eu acho que é bastante importante que se crie uma forma de dialogar nesse sentido, né, até para que as ações, né, desse parceiro consigam ser o melhor possível, né, para esses usuários, né. Eu tenho que realmente fechar hoje. Agradeço imensamente a presença de vocês. Espero poder contar com todos aqui, né, em programas futuros, né, porque saúde é um tema que tem várias questões para a gente discutir. Espero poder contar com vocês aqui de novo, tá? Você que está em casa, agradeço imensamente ter nos acompanhado até aqui. E você tem fome de quê? Volta daqui a 15 dias com o apoio de Sindiprév, Sinergia e Sindasp. Muito boa noite a todos e até lá.